pessoal! Estamos em mais uma videoaula do nosso curso sobre pensamento computacional. E nessa nossa aula EAD sobre a área de ciências da natureza, nós vamos disponibilizar para vocês uma lista em que vai trazer softwares e aplicações específicas para desenvolver a estratégia de programação e robótica. Então, se caso vocês quiserem usar como estratégia para fomentar o pensamento computacional, essa linha entre programação e robótica, a gente separou para vocês várias sugestões que são gratuitas e também podem ser manipuladas junto com o Arduino, ok? Essa listinha, ela basicamente é um complemento da atividade que a gente elaborou na última aula presencial de ciências, em que a gente teve uma noção de como que era usar essa estratégia de robótica quando a gente programou pelo Scratch a plaquinha Make, tá? Então, se eu não fosse usar o Make, fosse usar o próprio Arduino, quais outras aplicações e quais outros softwares que eu poderia usar com ele? Ou então outras possibilidades até mesmo além do Arduino, ok? Então, aqui eu não vou mostrar todos que estão na lista, eu vou mostrar basicamente os primeiros, que são os que eu acho assim mais interessante, tá? O primeiro deles é o Scratch for Arduino, que é basicamente uma versão do Scratch própria para a aplicação Arduino. Então, aqui tem disponibilizado para vocês na lista o link que dá acesso direto ao site, que é esse aqui. Deixa eu trazer minha carinha aqui para o outro lado. Esse daqui é o site em que vocês podem fazer download da aplicação. E após vocês fazerem download, como o Scratch for Arduino ele é baseado na versão 1.4, que era a primeira versão do Scratch, vocês vão ter uma telinha parecida com essa após a instalação, ok? Então aqui, percebam que ele tem como personagem principal ou como sprite uma plaquinha Arduino mesmo, e aqui do lado os valores que alguns desses sensores, dessas entradas aqui estão recebendo, tá? Então tem as entradas analógica, digital, quais são os valores que está passando pela plaquinha atualmente. Eu não estou com nenhuma placa conectada aqui, mas a programação dela vai ser muito próxima ao que a gente já viu no Scratch na versão 2, quando a gente usou ele na aula com o Make. Então, se eu fosse fazer um exemplo simples de fazer um LED ficar piscando constantemente a cada 1 segundo, eu ia usar a estrutura do quando bandeira verde clicado e sempre, e eu poderia dizer que esse meu LED está conectado na porta digital 13, por exemplo, tá? Então, eu poderia usar uma dessas portas aqui, digital 13 ligado, vou pedir para ele dar pausa de 1 segundo. Então, eu vou voltar aqui, categoria controle, ó, espere 1 segundo. E vou novamente montar esse mesmo bloquinho, só que o oposto dele, o digital 13 off, desligado. E de novo colocar mais 1 segundo. Isso daqui ia fazer com que o meu LED piscasse nessa minha programação aqui na plaquinha Arduino, certo? Então também é um software muito simples, é gratuito, é só baixar no computador de vocês aí, que ele é muito simples de usar, tá? E a vantagem dele é que vocês acham muito material, muito recurso na web, que mostre projetinhos e processos passo a passo de como construir coisas nesse software. Por que a gente decidiu também de fazer essa listinha e mostrar essas ferramentas para vocês? Porque como a gente está trabalhando agora na área de ciências na natureza, é muito importante mostrar outras possibilidades para vocês de aplicações, tá? Porque aqui são possibilidades de ferramentas que vocês podem trabalhar tanto no final do Fundamental 1, no 5º ano, por exemplo, o Scratch for Arduino e o ArduBlock, que é a próxima, que são ferramentas que dá tranquilo para trabalhar no 5º ano. E
nada impede de você também estender isso para Fundamental 2, tá? Tem outras ferramentas aqui dessa lista que com certeza um melhor cenário seria no Fundamental 2, tá? Aí a próxima aplicação que a gente tem é o ArduBlock. O ArduBlock, ele é uma ferramenta que basicamente é como se fosse uma extensão da linguagem Arduino, tá? Então, o que acontece? Eu tenho tanto a placa Arduino, como eu tenho a linguagem que é nesse ambiente aqui, nessa tela. Então, essa tela, ó, que tem até algumas linhas aqui de comando, ele já está até me dando algumas linhas de comando que é basicamente o mesmo programa que eu fiz lá no Scratch for Arduino. É a mesma ideia, de acender e apagar um LED por um segundo. Só que aqui a gente está fazendo em linha de comando, tá? E como eu estou fazendo em linha de comando, em texto, isso daqui muitas vezes pode ser difícil, de difícil compreensão para a criança. Porque aí o foco dela não vai ser entender lógica, entender pensamento computacional, ela vai se esforçar ainda para associar que essa linha de código inteira quer dizer que eu estou acendendo um LED, tá? Então, quando você está iniciando esse processo com a criança, é interessante usar outros tipos de ferramenta, tá? Então, no nosso caso, essa segunda aplicação que é o ArduBlock agora mudou um pouquinho o site, ele já dá prévias de alguns projetinhos simples que você pode construir com o ArduBlock, e depois que você instala ele no seu computador, em que você vai instalar junto com esse ambiente de programação que é por linha de comando, você vai ter um segundo ambiente que é esse aqui, tá? Esse ambiente aqui, ele está inteiro em preto aqui, e você tem as categorias aqui do lado. Então, se eu fosse montar o mesmo programinha que está lá por linha de comando, simplesmente o que eu ia fazer? Novamente, arrastar um bloquinho sempre, arrastar um bloquinho de setar pino digital. Então, aqui, a única diferença com o Scratch for Arduino é que eu tenho que dizer o número aqui, digitar o número. Eu vou dizer que eu vou setar a porta 13, porta digital 13. E eu setar aqui, no caso, dá uma entrada, ok? E vou dizer também que ele vai esperar por um segundo. Então, para fazer com que ele espere, eu vou pesquisar aqui, ó, e vai ser na minha categoria utilitários. Então, aqui nesse espere milissegundos, eu vou dizer qual é o período de tempo que eu quero que ele aguarde. E posso depois fazer uma duplicação desses blocos aqui, ó, e colocar a mesma coisa, mudando só o segundo valor aqui, deixando ele como desligado, tá? Então, esse conjuntinho de blocos, se eu tivesse com uma plaquinha Arduino aqui agora, desse um enviar aqui para minha placa, eu ia conseguir acender um LED, certo? Então, percebam que é muito mais simples do que eu ficar desenvolvendo com a criançada, ó, esse tipo de estrutura, tá? Esse tipo de estrutura já dá para ser a metade do Fundamental 2 ou ensino médio, certo? Então, voltando aqui para a nossa lista, uma outra ferramenta também interessante aí para vocês, deixa eu voltar aqui nela, é uma aplicação que a gente identificou aqui no Comparing2, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu achei muito legal porque ela se encaixa muito bem para Fundamental 1. É muito simples, layout muito leve, dá para usar na web também, a versão beta, mas o recomendável é que você baixe ela no computador. E essa versão, a única coisa é que por enquanto ela só está disponível para sistemas operacionais Windows. Se caso a escola tiver Linux, ainda não dá para usar essa aplicação. Mas ela é muito bonitinha. Eu vou abrir ela aqui para vocês também. Ela se chama Arduino Blocks for Kids, tá? Essa Arduino Blocks for Kids, o site que está indicando lá para vocês na lista é esse site aqui, tá? Então, o layout da aplicação, ó, é justamente esse layout aqui. Olha que bonitinho.
Então, são blocos que o desenho tem alguns desenhos chaves em cada bloco, o texto é um pouquinho maior, então o layout é melhor para a criança manipular aí. Aí, para acessar o instalador, né, para instalar a versão no computador, vocês é só navegarem aqui nas opções que ele vai dar para vocês e eu vou abrir a versão de demonstração online, tá? Que já está aberto aqui em uma das minhas guias. Quando eu abro a versão de demonstração, eu vou ter uma telinha desse tipo aqui, em que eu vou ter as categorias aqui do lado de novo, então a mesma estrutura de bloco lógico, tá? E olha, eu já tenho o bloquinho aqui de esperar um determinado tempo. E olha que interessante, quando eu deixo o meu mouse em cima do bloco, ele ainda me dá uma explicação sobre o que o bloquinho faz. Então, olha, eu só deixei o mouse parado, ele está me dando ali. Faz o programa esperar alguns segundos antes de executar o próximo comando. Então, bacana que ele também acaba dando uma explicação para a criança aí que está iniciando nessa parte aí de robótica, tá? Então, aqui, ó, eu também posso selecionar o período de tempo que eu quero que ele aguarde. Então, quero que ele aguarde 1 segundo, tá? E eu vou continuando a construção dele, onde eu vou dizer que eu quero que ele acenda um LED. Então, vou conectar aqui. Posso dizer qual cor que eu quero que ele acenda aqui também. Então, eu quero que ele acenda em azul. E o LED, novamente, eu quero que ele apague. Então, apague o LED azul também. E o próximo comando que eu vou colocar vai ser novamente para aguardar um período de tempo. Então, aguarda 1 segundo e em seguida eu posso dizer que eu quero que ele faça isso durante um período de tempo, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou pegar que eu quero que ele repita um determinado número de vezes isso. Então, eu quero que ele repita isso 10 vezes. Que o meu LED acenda e apague 10 vezes, tá? Aqui, como é o caso das outras aplicações, eu também não vou conseguir enviar para a placa Arduino e mostrar isso na plaquinha para vocês. Lembrando que essa parte de Arduino e outras ferramentas ou kits físicos para vocês usarem junto com essas ferramentas, já tem uma videoaula lá disponível da aula EAD 3 no nosso canal no YouTube, tá? Então, também dá para vocês fazerem um paralelo desse vídeo com a videoaula em que eu falo de kits e brinquedos destinados para pensamento computacional. Então, aí aqui continuando na aplicação, o legal dela também é que o aluno consegue ver em paralelo como que é qual que é o significado desses bloquinhos que ele construiu com o código fonte Arduino. Então, aquele mesmo código que a gente viu agora há pouco dentro da plataforma Arduino, tá? Que era a linha de comando, ele consegue ver aqui também, ó, como que é isso, tá? Então, ele já fala que eu inicializei um LED aqui, que eu indiquei ele na porta 12. Esse LED, quando ele entra no loop aqui, o meu loop que é a quantidade de vezes que ele vai executar é de 10, e ele fica 1 segundo ligado e 1 segundo desligado, tá? Então, ele consegue ter essa noção de que esses blocos que ele encaixou gerou isso daqui, ok? Isso daí, se eu fosse enviar para o meu programa, para o meu Arduino, perdão, eu ia simplesmente tentar clicar nesse botãozinho para enviar esse código para o Arduino e ver como que isso ia funcionar na prática, certo? Então, voltando à nossa lista, outra possibilidade aí. Agora, a gente começa a entrar em alguns softwares que estão na lista quando, por exemplo, você não tem a aplicação Arduino na sua escola, você não tem essa tecnologia para trabalhar com os alunos, mas você quer ensinar para eles noções de eletrônica, mesmo não tendo a placa Arduino. Então, eu quero fazer alguma coisa com eles, mas eu só tenho um laboratório de informática na minha sala.
como que eu vou usar esses softwares que você me falou até agora? Então, o que acontece? Você não precisa usar esses que eu falei até o momento. Você pode usar o que a gente chama de simuladores, tá? Então, existem também alguns simuladores em que não é preciso você usar a plataforma Arduino, mas você pode ensinar uma noção de robótica e de elétrica também para as crianças, tá? Então, um dos softwares que a gente tem nessa linha de simuladores para Arduino é o Fritzing. O Fritzing, a tela principal dele é essa daqui, tá? E o legal é que você vai ter como se fosse a imagem, a figura de todos os componentes que você encontra no Arduino. Então, a placa Arduino, a protoboard, LED, sensor, motor, igual tá nesse desenho aqui do site, tá? Então, tudo isso você vê no simulador. O simulador eu ainda não baixei no meu computador, eu já tinha baixado ele, mas não tinha instalado, tá? Eu vou abrir só o videozinho de exemplo para vocês terem noção aqui da tela, de como que é o Fritzing. Então, olha, na lateral ele mostra aqui para vocês componentes em que você pode arrastar qualquer componente para a protoboard. Lembrando que essa protoboard, só para vocês terem uma noção, quando eu trabalho com Arduino, eu tenho tanto a placa Arduino, que é a plaquinha verdinha, tá? E tem a protoboard, que é onde você monta a conexão eletrônica, tá? Então, nesse ambiente aqui, quando você tem vários componentes, várias coisas para serem programadas aí no Arduino, a gente monta tudo isso aqui na protoboard, tá? Só um tempinho aí. E montando isso na protoboard, nesse software a gente consegue fazer uma simulação se essas conexões estão funcionando, estão corretas ou não. Então, nesse vídeo aqui, que está disponível lá na lista para vocês, a pessoa está dando um exemplo em que ela vai conectar um LED aqui na protoboard e aqui embaixo ela mede também na configuração desse LED. Então, ela pode mudar a cor do LED, o tamanho, as perninhas, porque tem LED que não tem só positivo e negativo, tem outras perninhas, e assim por diante, olha. Então, ele está me indicando que ele vai me posicionar o LED nesse local aqui na protoboard. E depois que ele colocou o LED aqui, ele também já está fazendo a ligação por cabinho, como se fosse o cabo aqui, tá? Então, toda a parte que você iria fazer fisicamente, se você não tem o kit, você pode usar simuladores que também vão atender, vão fazer dar essa noção para a criançada e dar essa prévia aí para eles. Mesmo que você tenha o kit, se você está começando a ensinar robótica por Arduino ou por uma aplicação open source, é interessante, às vezes, fazer algo de início em simuladores para que a criança, às vezes, não queime LED, não queime componente, que mesmo sendo barato, tá? LED é questão de centavos, assim, mesmo assim é interessante fazer algo no simulador para a criança ter noção de como que ficaria isso também num outro olhar, numa outra percepção, tá? Aí a próxima aplicação que a gente tem lá na lista, voltando aqui nela, é um outro simulador, que é agora o simulador do Circuits.io. Esse simulador, a vantagem dele é que daí ele vai rodar na internet, ele não é para ser instalado no computador. Se eu entro no site principal, o primeiro site que ele vai nos mostrar é esse, tá? Então ele dá um geral aqui, lembrando que sempre quando mostrar em inglês, se você estiver usando o navegador do Chrome, Google Chrome, é só dar botão direito e traduzir para o português. O meu já está traduzido aqui. E na minha segunda guia aqui que eu vou entrar, eu já fiz um cadastro prévio no site aqui deles, que é da Autodesk. Então, aqui nesse exemplo, o meu cadastro ele não deu muito certo no site. Mas, mesmo assim, tem vídeo de apoio para vocês lá na lista. E como que é basicamente a aplicação aqui dele na web? Ele vai ser muito semelhante ao Fritzing.
você vai ter essa ideia da protoboard de novo, para fazer conexão de componente, e você vai ter o visual também da plaquinha. Então, é uma ideia muito próxima do que a gente observa no Fritzing. E percebam aqui no vídeo, ó, que tem todos os componentes que a criança pode usar para conectar aqui, e por ser no formato de simulador, ele vem até mais especificado, mais descritivo, né? Como que está a conexão aqui na protoboard, então qual linha e qual coluna que ele está usando, dá para configurar os componentes também, ó, que ele está colocando nome para o componente, resistência, no caso do resistor aqui, etc, tá? Então, está colocando um display aqui digital, então dá para fazer muita coisa, mesmo você não tendo a placa física e o componente físico do Arduino, ok? Voltando aqui na nossa lista, o próximo simulador que nós temos é um simulador que até então eu não conhecia. Ele é mais simples, tá? Ele é bem mais simples que os demais, só que a vantagem dele é que ele é um simulador em que você cria na web as conexões entre os componentes e a plaquinha Arduino, e em paralelo, no mesmo site, você pode fazer uma programação em bloco para testar a simulação. Então, novamente, você não precisa ter o kit e você pode, além de fazer a simulação de montagem, fazer a simulação de programação, tá? Então, também é muito interessante. E o legal dele é que você não precisa fazer isso só com Arduino. Você pode fazer isso testando também outros kits e outras aplicações. Dessas outras aplicações, a gente tem aqui o Lego, tá? Mindstorm, que é um dos principais kits de robótica. E a gente tem também até o robozinho que a gente usou no encontro de matemática presencial, que é o MBoot, que eu levei na sala de aula para vocês. Então também dá para fazer simulação com ele, tá? Eu até cliquei nele aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Aqui, quando a gente entra no MakeBlock, ele vai dar as categorias aqui, tá? Para acionar, para configurar o robozinho. E ele vai dar área de código, tá? Área de blocos aqui, primeiramente. Então, você pode encaixar os bloquinhos, pode, na lateral, visualizar como que vai ficar o código linha a linha. E em seguida, depois que você programou isso, executar para ver como que isso vai funcionar aqui no cenário. Olha lá. Então, eu já tinha um pedaço aqui programado. Então, quando eu dei Start, ele movimentou o robozinho. Eu quero ver isso, como que ele se comporta, como que é o ambiente para o Arduino. Então, vou voltar aqui um pouco. Perdão. E eu vou acessar agora o ambiente aqui do Arduino. Então, a ideia do simulador Arduino também vai ser a mesma lógica, tá? Só que com a diferença que ele vai te mostrar placa Arduino de um lado e protoboard do outro. E depois disso, você consegue fazer a programação também desses componentes que você alocou aqui, consegue fazer a programação aqui nesse simulador, consegue visualizar o código-fonte completo. E tem também a questão de bibliotecas, caso você queira adicionar outras extensões para serem usadas aqui no simulador, tá? Mas aqui vão ter várias categorias que você vai poder estar usando para visualizar esse simulador aqui, como que o Arduino atua, certo? Eu vou mostrar só mais duas ferramentas aqui, em que a nossa próxima ferramenta é uma que eu já comentei em uma outra videoaula EAD nossa,
mas eu vou mostrar ela rapidamente aqui aberta, que é o App Inventor. O App Inventor, mesmo ele não sendo diretamente para a robótica, você pode desenvolver nele aplicativos para para dispositivo Android, e que também pode ser associado a projetos de robótica. Então, você pode conectar esse app que você está desenvolvendo com o Arduino, tá? Então, aqui só para vocês terem noção de como acessar o App Inventor, aqui é o site principal, tá? E quando você vem aqui em Create Apps, ele vai acessar para você, vai pedir a sua conta Google e você acessa esse ambiente aqui de programação. É possível também você instalar o App Inventor no computador, não tem problema nenhum, mas dá para usar também a versão online. Então aqui, ó, você tem todos os componentes que você pode arrastar para essa tela do celular, tá? Aqui seria como se fosse a tela. Então eu estou arrastando estou arrastando uma caixa de texto, por exemplo, tá? Aqui é a caixinha de texto e aqui já tinha um botão. Ele mostra os meus componentes aqui na lateral, propriedades dos componentes, e quando eu vou em blocos, também a mesma lógica. Eu vou programar todos eles a partir de uma programação em blocos. Então, quando clicado no botão 1, eu quero que o botão 1 coloque para mim na caixa de texto, por exemplo. Coloque na caixa de texto. Vamos ver aqui. Olha lá. Eu quero que ele dê como saída na minha caixa de texto o respectivo texto que eu vou digitar aqui, que eu vou encaixar. Certo? Então aqui eu estou fazendo meio rápido. Provavelmente o App Inventor já seja um pouquinho avançado para quinto ano, final de Fundamental 1, mas no Fundamental 2 e médio você também com certeza consegue usar essa aplicação com os alunos. E a última que eu vou mostrar para vocês, que não é a última da lista, porque as demais aplicações da lista, tá, que estão documentadas aqui, elas derivam desse site da Microsoft, que é um site que eu também não conhecia, foi um dos nossos parceiros aí do Computing to You que pesquisou para nós, que é uma aplicação da Microsoft, um site chamado MakeCode. E o MakeCode, que é tipo uma iniciativa da Microsoft, tem uma reunião de aplicações ou mesmo dispositivos, tá? Kits que você pode usar programando pelo site da Microsoft, tá? Então vocês vão ter aplicações como esse Microbit, que é uma plaquinha para ser programada por bloco, também super simples. Adafruit também, que é uma plaquinha redondinha, tá? E tem também uma coisa que a criançada adora, que é o Minecraft, tá? Então, tudo isso a criança podendo programar por bloco lógico, certo? Então também vale a pena investigar, porque mesmo você não tendo a placa, como é o caso desse Microbit aqui, eu vou até acessar ele, mesmo você não tendo a placa para trabalhar fisicamente com a plaquinha, com os alunos, você consegue trabalhar ele como um simulador, tá? Então ele pode ser trabalhado numa mesma ideia do Fritzing, do Circuit.io, tá? Mas que daí não é voltado para Arduino. Ele é voltado especificamente para essa placa, mas que dá para você trabalhar ele como simulador. Então aqui ele também tem um ambiente bem amigável, bem bonito. Aqui ele dá a simulação para ser visualizada pela criança na própria plaquinha. E eu posso vir aqui em básico, por exemplo, e ele já dá um bloquinho que é inteiro com todos os LEDs que está disponível aí na placa, tá? Então, se eu falar que eu vou acender meus LEDs aqui, ó, os que eu estou clicando, ele vai fazer essa ordem aí para mim, ó, certo? Olha lá. Aí, daqui a pouco, quando eu
dou um executar aqui do lado, ele já vai mostrar a Czinha aqui para mim. E lógico, se eu quisesse fazer uma brincadeira de jogo de LED aí, né? A única coisa que eu ia fazer era pedir para ele esperar um determinado tempo aí. Então, por exemplo, eu poderia voltar aqui em básico. Vamos ver aqui onde que tem o bloquinho do pausa. Aqui, ó. Espere um período de tempo, ou pause um período de tempo. Eu quero que ele espere 1 segundo, que vai ser 1000 milissegundos, tá? Então, eu posso vir aqui, duplicar o bloquinho e mudar a posição desses LEDs que vão ser pintados. Eu vou dizer agora que eu vou pintar os LEDs de dentro aqui, ó. Deixa eu apagar esses. Eu vou dizer que eu vou colorir aqui e vou colorir aqui agora. Esses de fora. Aqui. Certo? Então, olha o efeito que já tá dando aqui, ó. Olha que legal. Então, é só dar pausa mais uma vez, né? Vou dar pausa de mais uma vez de 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E ele já vai estar executando aqui. Então, mesmo não tendo a placa física, eu consigo trabalhar com os meus alunos a ideia de algoritmo, ideia de simulação, um pouquinho de robótica. Lógico que para você trabalhar de fato robótica é bem melhor que você tenha os kits, tá? Mas se você quiser pelo menos desenvolver a abordagem de programação, dá para trabalhar essas ferramentas como simuladores. O que eu tinha para mostrar para vocês dessa listinha era isso. Investiguem outros sites, outras aplicações que tem aqui, que derivam dessa aplicação da Microsoft, que é muito interessante, muito legal. Espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões aí de aplicações e softwares aí para robótica e até a próxima aula.